Se você tem sido impactado, assim como eu, pela transformação digital, nesse episódio nós vamos conversar com uma especialista que busca e desenvolve profissionais na área de tecnologia que tem a ver com aquisição e desenvolvimento de talentos na nova economia. Fique ligado que o episódio está incrível. Fala, T&Ds! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio onde damos voz a quem transforma, impacta, desenvolve o nosso país. E não só quem desenvolve, mas hoje nós vamos conversar com uma pessoa que busca profissionais talentosos no mercado. E se não encontra, ela dá um jeito de desenvolver. Hoje a nossa convidada é a Juliana Fiuza, mais conhecida como Ju Fiuza, que é Headhunter já há muitos anos e cofundadora da Mestra. Já já ela vai contar um pouquinho como que ela atua na Mestra e os desafios que nós temos na aquisição de talentos e desenvolvimento desses profissionais na nova economia. Tudo bem, Ju? Tudo bem, Carlos. Muito prazer estar aqui. Obrigado por ter aceito o nosso convite para a gente conversar sobre aquisição e desenvolvimento de talentos na nova economia. Bom, conta pra gente, antes de a gente falar sobre a Juliana profissional, quem é a Ju como ser humano? Conta pra gente. A Ju é uma paulistana, nascida e criada aqui. Tive um período que eu morei fora, morei na Austrália, e isso me trouxe bastante maturidade ali, conhecer novas culturas. Então, um pouco eu sou daqui, um pouco eu me considero aí cidadã do mundo. Gosto muito de conhecer novas culturas, pessoas, fazer, enfim... coisas, enfim, do dia a dia. E eu comecei a trabalhar muito cedo. Comecei a trabalhar como secretária na clínica do meu pai lá atrás. Na Austrália também trabalhei, eu tenho meu período todo lá. Eu gosto muito de trabalhar. Eu tenho trabalho assim como um serviço mesmo. E então eu sou uma pessoa que eu busco muito significado, assim, muita intencionalidade para o que eu faço, porque eu vejo como uma oportunidade mesmo da gente servir à sociedade, né? Também sou mãe e, enfim. Mãe de quantos? 2. 2. Exatamente. Qual a idade que tem? 10 e 12. 10 e 12. Legal. Uhum. Um casal? Casal, que bacana. Uhum. Bom, e como é que a sua jornada se conectou com a área de educação? E como é que você, né? Primeiro veio a atuação como Headhunter ou veio a atuação com educação corporativa depois? Como é que você juntou essas duas coisas? Não, o que a Mestra faz? Legal. Eu tenho experiência como Headhunter, né? Para quem não conhece muito o trabalho, o Headhunter ele faz a busca de perfis específicos, de especialistas, líderes, juntamente com uma análise de mercado. E aí eu tenho uma experiência um pouco mais de 10 anos como Headhunter. Eu pude contratar pessoas para, enfim, empresas diversas e contratar times. E há mais ou menos uns 8 anos atrás eu conheci um pouco mais sobre tecnologia. Então a gente tinha um cliente na época, na consultoria, uma consultoria de hunting, que ele falou, olha, a gente está com 30 posições aqui para a área de desenvolvimento de software. Eu sei que não é muito core de vocês, mas, poxa, a gente gosta do trabalho, que tal fazer isso? E para mim, eu sou uma pessoa que gosta de muitos desafios. E eu vi uma oportunidade, eu falo, cada posição que é aberta, a gente descobre novos mundos, né? A gente vai conhecendo não só pessoas, mas a gente vai conhecendo também como elas se comportam, né? Quais são as responsabilidades, tudo isso. Então, naquela época, eu vi isso como uma grande oportunidade de eu conhecer algo novo. E aí foi que eu comecei a contratar pessoas para tecnologia, desde então nunca parei, né? E aí nesse período também fui conhecer inovação, né? Porque para mim na época a inovação era aquele robozinho, era tecnologia e não fui entender que inovação é geração de valor, é você olhar para o negócio né, daqui para frente. E enfim, então eu comecei a experimentar a escassez de talentos, né? Então com essas contratações, as empresas demandando cada vez mais por recrutamento na área, eu mesma comecei a inovar meus processos de recrutamento e seleção, a maneira com que eu lidava e com os clientes, a maneira com que eu reportava os materiais que eu entregava para o cliente. Dependendo da posição, eu entendia que era mais ou menos adequado, né? O papel de uma consultoria é muito esse, é de você entender, né, a necessidade do negócio, pessoas, e aí você conseguir sanar isso. Mas na área de tecnologia tem seus desafios, né? Tem e sempre terá, porque a velocidade com que as coisas estão caminhando tá impressionante.
E aí foi que eu comecei, né? Eu sou bastante inquieta, assim, quando tem algum desafio. Foi que eu comecei né, um programa pequeno de capacitação ali de 70 pessoas. Aí eu escolhi nichar para a área de pessoas com deficiência. E foi muito bacana porque eu consegui enxergar quem tinha potencial para aquilo e aí desenvolver alguns módulos de capacitação ali. Então, funcionou como um lab para mim. E esse programa, esse projeto que para mim foi aonde eu conheci de fato a importância da diversidade e inclusão de pessoas, porque a pessoa com deficiência ela tem uma representatividade muitas vezes explícita até, né, com relação a esse ponto. E a necessidade das empresas, né, de incluir mais pessoas e tudo mais. Foi aí, nessa época, que eu conheci o Gustavo Maierá, então, que é o idealizador da Mestra, né? Então, eu participei aí desde o dia 1. Mas, quando a gente se conheceu, a gente viu que tinha propósitos muito similares e a gente falou, vamos embora. Legal. Então, foi aí que conectou mesmo, de fato. Então, a Mestra, a gente fala que a gente acelera, né, talentos e inovação através de pessoas em 3 frentes. Então, fala de posições de entrada, reskilling, requalificação e especialização, específico para a área de tecnologia e inovação. Isso. E quando você fala base, né, de entrada é o quê? Assistente, estagiário, trainee, enfim. Vocês, na verdade, trabalham na Mestra desenvolvendo profissionais para essa nova economia, é isso? Exatamente. Na área de tecnologia. Na área de tecnologia. A gente atrai, seleciona, capacita e conecta com cargo. Mas você atrai, seleciona e desenvolve e depois conecta com cargo? Isso. Ou você primeiro sabe o que a empresa precisa e a empresa participa desse processo para que você vá em busca das pessoas e treine? Como que é isso? Sim, sem dúvida. Eu acho que é fundamental a gente entender o que os negócios, né, o que as empresas precisam. Então, a Mestra, ela hoje é B2B. Um pouco da nossa dinâmica, a gente vai no cliente, entende o que ele necessita com relação a capabilities, com relação ao conhecimento, habilidades, quais são as áreas, né? A gente faz esse mapeamento inicial e a gente desenvolve o programa, então, contemplando, né, essas competências, habilidades, atitudes, tanto na parte técnica quanto comportamental. Legal. Então, você deve estar percebendo, né, com essa rápida evolução da nova economia, vários desafios que as empresas têm enfrentado, né? Na sua visão, quais são eles? Olha, acho que o primeiro aí de bate-pronto é o que a gente já comentou aqui, a escassez de talentos. E quando a gente fala de escassez, né, às vezes entra um paradigma nas pessoas, porque fala assim, poxa, mas se a gente tem uma taxa de desemprego tão alta, né, como que falta talento, né? E de fato, a gente tem vários gaps na nossa sociedade, no Brasil, no nosso sistema educacional, político, enfim, não vou entrar nesse âmbito, que não favorece, né, a capacitação de pessoas ou a velocidade com que as novas tecnologias têm demandado. Mas também a gente está falando de um reskill revolution mesmo, né, de uma repaginada na maneira com que a gente lida com trabalhos, com negócios, e isso chama novas habilidades e novas competências. Então, acho que o primeiro é a escassez de talentos. Com a escassez de talentos, o que a gente tem? A gente tem uma competitividade, né, maior, então uma disputa aí das empresas, né, pelos melhores ou pelas melhores pessoas para entrarem no seu quadro de funcionários. Então, que isso reflete na retenção, ou seja, então a atração, na escassez, a gente tem uma dificuldade no atrair e a gente tem uma dificuldade também no reter por conta dessa competitividade. Então, falando no âmbito de recrutamento e seleção, acredito que esses são os principais desafios. E aí eu tô curioso para saber quais são essas novas habilidades, se é que tem uma ou várias habilidades. Inclusive tem alguns estudos que falam que nos próximos anos 50% da população vai ter que, né, que está profissionalmente ativo, vai ter que se requalificar, né? Com tantas posições novas que têm aparecido. Exatamente. Bom, de habilidades, assim, fora as habilidades técnicas, né? Porque eu vejo cada vez mais, de fato, comprovado, que as habilidades comportamentais, elas sobressaem, né? Hoje, com a parte técnica aí, a gente aprende, é uma competência transferível, né? Então, a gente tem acesso a essas competências técnicas, que são programação, sistemas, infra, dados, inteligência artificial, tudo isso. Fora essas habilidades, a gente fala de
de uma habilidade que é de adaptabilidade, flexibilidade, eu acho que a velocidade com que agilidade, né? Capacidade. Capacidade de você se adaptar rapidamente, ou de você ser, né, uma profissional flexível nos desafios, no seu dia a dia. As coisas estão mudando cada vez mais rápido. Tá? Como? E para a gente acompanhar, a gente precisa resolver problemas, né? A gente precisa ter uma capacidade de a gente entender qual que é o desafio e de forma criativa. Então, a criatividade, eu gosto muito dessa, porque criatividade, eu acho que cada um tem uma única, né? A criatividade é uma arte, é algo que vem de dentro para fora, de fato. Então, com criatividade, você conseguir olhar de forma mais analítica, de forma mais crítica, né? Esses desafios ou problemas, né? Para que você consiga trazer mais inovação, para que você consiga, né, desempenhar, se desenvolver, enfim, e fazer negócios, né? Que no final das contas as empresas estão aí para isso. Então, falei sobre adaptabilidade e flexibilidade, tem as competências técnicas que são transferíveis, né? Falei sobre resolução de problemas e falei sobre criatividade. E eu acredito muito na inteligência emocional, né? Socioemocional. Eu acredito que com todas essas mudanças, eu acredito que isso é fundamental. Você entender as emoções, você se entender nesse processo como um todo. É algo que tem crescido nas organizações, mas principalmente por conta dos anos que nós passamos aí de pandemia, mas que ainda está muito aquém, sabe? Esse entendimento, né, de quem eu sou, o que eu estou fazendo isso e o que eu vou me apropriar, qual o protagonismo que eu vou ter aqui nessa função, nessa companhia. Então, eu vejo pouco disso ainda, tá? Tá crescendo, mas eu vejo pouco. Então, eu falei inteligência emocional e a comunicação. Né? Então, aí tá chamando essa questão de trabalhos flexíveis, remotos. Então, eu acredito que comunicação é bem fundamental para você desempenhar Legal. bem. E como que você enxerga o papel da área de treinamento e desenvolvimento, né, das organizações, para fomentar isso? Então, eu sou suspeita, né? Mas eu acredito que realmente é fundamental. Eu acho que a base da inovação é a educação. E a gente não pode depender de governo para isso. Então, eu acredito que a área de treinamento e desenvolvimento tem um papel fundamental para drivar, né? Para direcionar a organização para esses objetivos, né? De negócio, estratégicos. Enfim, então tem vários aspectos aí de treinamento que favorecem, né? Não só, como a gente falou do desafio de atrair e de reter. Hoje, você atrai, né, o profissional. Como que você atrai o teu profissional? Como é que a tua marca empregadora está posicionada para essa atração acontecer? Inclusive, e sem dúvida nenhuma, iniciativas de treinamento de capacitação internas, muitas vezes tipo, para o profissional o que eu vou aprender, o que eu vou me desenvolver, o que isso vai me agregar. E o que antigamente trabalho era sobrevivência, né? Hoje é desenvolvimento. Hoje é desenvolvimento. Entendi. Muda essa representação. Hoje é realização. E o que as empresas hoje precisam, né, assim, fazer, que você percebe, para atrair melhor esses profissionais? Porque eu imagino que deve ter empresas que te ajudam, facilitam o seu processo, dependendo da marca empregadora. Sim. E tem outras que deve ser mais difícil, né? Com certeza. Tem várias estratégias aí, né? Da marca empregadora. Normalmente, a marca empregadora, ela tem definido o seu EVP, né? Que é a proposta de valor que você entrega, né, para o seu candidato ou para o seu colaborador. Que é EVP? O que significa? Employee Value Proposition. Tá? Então, é literalmente a proposta de valor que você entrega para o seu candidato e para o seu colaborador. Então, não é só o colaborador. É antes disso, antes mesmo... Dele virar um colaborador. Como que você está fazendo as suas abordagens, antes mesmo do primeiro contato. Qual a impressão que a empresa quer deixar para esse candidato, né? Qual que é o tom da abordagem? Quais canais, né, que eu vou disponibilizar a informação da minha companhia, né? O que eu tenho de valor a agregar ali, então, qual que é o pacote de benefícios, por que é legal, né? Por que é uma empresa bacana de trabalhar? Isso tem que estar muito explícito na comunicação.
E o que a turma busca hoje, assim, que você mais percebe quando eles vão para uma empresa? Na área de tecnologia. Oportunidade, bom, tem que ser um desafio interessante e tem que ter oportunidade de crescimento. Com um desafio interessante, ele automaticamente ele já está com esse Que é a mindset. oportunidade de crescimento que a turma quer saber, um exemplo. O que eu vou aprender? Por exemplo, se ele já viu poxa, ele é um especialista numa linguagem X. E ali vai ter um pouco de uma linguagem Y. Por exemplo, se fala de back-end e front-end. Ele valoriza aprender coisas diferentes. Valoriza aprender coisa diferente. O que isso vai agregar para ele dentro do que ele já tem conhecimento? Então, eu vejo uma das coisas que mais as pessoas perguntam, querem saber, independentemente de remuneração, de benefícios e tal. Sim, sem dúvida. Isso é importante. Tem tipos de... Eu tô generalizando, assim, hoje, os profissionais, eles olham... O que eu falo, como o trabalho antigamente era sobrevivência, então é quanto paga. Né? Então, não que quanto paga deixou de ser importante, não. Isso é importante e fundamental para ele. Isso é essencial, mas não é o principal. Mas não é o principal. Não é o que vai fazer ele ficar também. Então, falar de atração e tem retenção também. O candidato que ele pergunta já logo de cara qual que é o pacote, quanto que isso faz o recrutador, né, você já percebe. refletir, poxa, talvez ele não fique tanto tempo ali, porque não é isso que vai fazer ele permanecer na companhia. Ele precisa estar constantemente com alimento ali. Qual que é o alimento? É o conhecimento, é a aprendizagem, é o desafio. E acontece, às vezes, você vê uma pessoa que é muito aprendizado, mas você sabe que a posição que ela vai estar não necessariamente vai gerar tanto aprendizado. Pelo contrário, ela vai ensinar para a turma porque ela é especialista. Acontece isso? Exato, acontece bastante. E aí? Você recomenda? Deixa lá o potencial candidato sabendo que é isso? Eu acho que, assim, o recrutador precisa ter esse entendimento, esse feeling. Quer encaixar tampa na panela, e né? ele precisa trabalhar na transparência. Olha, a proposta é essa daqui, essa empresa, o negócio é esse, a tecnologia é essa, como que é isso para você? Então, trazer um situacional ali para realmente avaliar se né, a pessoa não está enviesada, falar, não, eu vou, né? Às vezes na empolgação o candidato está ali, só que a gente sabe o que tem lá na frente e eu costumo fazer essa provocação. E já teve alguma situação curiosa, assim, que você se lembra, fala, puxa, foi um desafio, ou, né, se lembra? Em qual... Quando você estava entrevistando alguém, ou alguma... Se aconteceu algo assim, se não... Não, teve um caso lá atrás que me marcou, porque eu estava trabalhando para... Pode falar nomes aqui? Acho que é melhor, depende, não sei, se você puder. Foi uma empresa do varejo, né, de chinelos. Bem conhecida? Bem conhecida. E aí era uma posição confidencial para desenvolver produto. E o produto era o chinelo, né? E a gente sabe que chinelo é feito de borracha, né? Tem seus componentes químicos ali e a borracha. Então, era um candidato que ele tinha uma experiência muito interessante. E quando a vaga é confidencial, a posição é confidencial, né? A gente tem que ir conduzindo as etapas, né, até o momento em que você abre, né? É o momento que você vai encaminhar ali para o cliente e aí você tem que abrir quem que é a empresa, qual que é o produto, por exemplo. Então, estava, assim, um processo super bacana, alguém que estava, assim, super alinhado com o perfil, com a cultura, né? Que é um aspecto super importante na atração, você entender-se culturalmente. Cultural, né? O fit ou culture edge, né? Como é que a pessoa vai se adaptar àquela cultura. E aí, poxa, chegou num estágio avançado ali, eu tive que abrir o cliente, poxa, ele era alérgico à borracha específica daquela marca. Então, um caso curioso aqui, de forma espontânea, trazendo para você. Não rolou. Ele agradeceu, ele mostrou, na verdade, ele falou, olha, eu tenho uma filha de 5 anos e eu vesti o chinelo nela hoje, olha só o que aconteceu com o meu dedo. E ele mostrou a ferida no dedo. Então, não deu para avançar. Isso foi um caso curioso. É curioso mesmo. Não estava no script, né? Não estava, nunca poderia imaginar. Uma pergunta dessa. Inclusive, assim, dos concorrentes todos, ele não tem alergia, não tinha alergia. Era desse específico, ou seja, não era para ser, né? Não dá pra falar, essa empresa está querendo inovar no tipo de matéria-prima, talvez você seja a pessoa para isso. Desenvolver produto, mas... né? Poderia ser interessante, né? Mas enfim... Legal. Me diz uma coisa, com o surgimento de novas profissões e modelos de trabalho, como é que você tem percebido as empresas, elas estão, por exemplo, prevendo
a demanda de futuros talentos? Estão se preparando para lidar com esse desafio ou não? Por exemplo, a inteligência artificial agora, né, Sim. bombou, e porque hoje muita gente tem acesso que não tinha, né? Quem não era da área de tecnologia. E aí você tem uma série de novas profissões surgindo. Como é que você está enxergando isso? Né? Eu acho que se a empresa busca uma competitividade, ela deve sim estar bem atenta às tendências, né? Então, algumas empresas, eu ainda me surpreendo que eles não estão tão ativos nessa busca por tendências, né? Mas é uma questão de tempo, na minha opinião, porque entra num condicional, né? Às vezes do negócio mesmo. Então, se você tem eventualmente algum concorrente que entra com uma tecnologia inteligente, uma inteligência artificial e você perde o share de mercado, isso vai te acordar, né, em algum momento para você poder estar mais alinhado com a competitividade. Então, eu acho que assim, tá analisando tendências é fundamental, né? Você procurar estar conectado com os acontecimentos do mundo, né? Você é alguém que é bastante conectado, né, Carlos? E isso é fundamental. E aí, com isso, né, inevitavelmente, falando no nosso tema principal aqui, investimento com treinamento e desenvolvimento, é fundamental nisso. Então, você desenvolver uma cultura, né, de aprendizagem contínua, porque essas novas tecnologias vêm, e os seus colaboradores precisam adquirir novos conhecimentos também. Então, isso é fundamental. E aí entra também no tema, por exemplo, diversidade e inclusão. Aí a gente tem a oportunidade até de incluir mais pessoas nesse processo. Então, você tornar a sua empresa mais diversa também, isso é estratégico. E você sabe que é uma pergunta que eu ia te fazer, né? A gente sabe que a diversidade e inclusão são elementos chaves para o sucesso das empresas nessa nova economia. E como que as empresas que vocês têm trabalhado e você tem percebido estão garantindo as estratégias de aquisição de talentos, fazendo com que elas sejam mais inclusivas e representativas? Tem uma preocupação nisso? Legal. Sem dúvida tem uma preocupação. Enfim, o que, assim, de falar de passos, assim, né? É muito importante a empresa que ela revisite, né, suas políticas aí de diversidade e inclusão, primeiramente. Falar de atração e de retenção, né? Revisão, né, do processo de recrutamento, como é que essa jornada ela está acontecendo, desde você definir quem que você quer alcançar na ponta, ali num começo de funil do recrutamento, tem um funil do recrutamento, quem que você tem clareza, né, dessa persona que você quer. Então, você vai fazer uma análise de dentro da organização, né? Qual que é o nível de pessoas, né? O quanto que existe ou não representatividade em grupos minorizados, né, ou minorias, e você fazer essa revisão aí do processo de recrutamento e seleção. É importante também o time de recrutamento e seleção, ele compreender, ou seja, a melhor forma de você compreender a diversidade e inclusão e de você conduzir processos é você ter um time com a representatividade, né, que vai estar de forma contínua, né, fazendo esses brainstorms, entendendo quais são os melhores caminhos para essa atração acontecer. E, sem dúvida nenhuma, fundamental, aí de novo, voltando no nosso tema, que é treinamento e desenvolvimento, a gente fala de atrair pessoas diversas, mas não necessariamente você atrai, a pessoa fica. Por quê? Porque você precisa ter uma cultura de diversidade e inclusão. Sim. Então, aí você olhando para dentro de casa, programas de capacitação, programas de treinamento, eles né, são fundamentais para que a inclusão de fato aconteça. E aí, no âmbito cultural, né, é importante que a tua liderança ela esteja alinhada com essas políticas. E não só esteja alinhada, mas ela, de fato, esteja atuante, praticante e conduzindo esses caminhos da melhor forma para atingir né, os resultados e conseguir construir essa organização mais diversa. Isso é muito importante nessa questão da diversidade. E aí, um outro ponto que eu queria te perguntar está relacionado à velocidade para desenvolver as pessoas. Então, você tem área de tecnologia gerando muita transformação. Sim. Tem alguma forma de acelerar a carreira dos profissionais? Como é que é isso? É uma turma que chega com muita velocidade, às vezes
sabem que a tecnologia está evoluindo muito e não conseguem acompanhar, isso Exato. gera frustração, como que é? Exato. Então, é isso que a Mestra faz, né? Então, vou dar um exemplo de um cliente específico que a gente foi, analisou a organização e a gente, né, identificou, eles apontaram também e falaram, olha, essa área vai ser automatizada, né? Mas a gente tem um time que é um time super engajado, que já tem tempo da companhia, a gente gostaria de dar uma oportunidade de desenvolvimento. Legal. Ok, então vamos ver qual área sua que está mais demandada. A área de desenvolvimento de software, uma área que eles tinha muita e tem dificuldade de contratar. Então, o que nós fizemos? A gente desenhou essa escadinha, né? Então, a gente fez, inclusive, uma escadinha anterior a essa, que foi posição de entrada. Então, como entrar na tecnologia, por onde entrar. Esse pessoal estava numa área de suporte, foi para uma área de desenvolvimento full stack, que é back-end e front-end. E, junto com isso, nós fizemos uma outra academia de nível de especialização para a área de dados, né? Então, ciência de dados. Então, a gente construiu essa escadinha, né, para dentro da organização para a gente conseguir trabalhar essa dinâmica, essa velocidade, mas também, obviamente, para dar oportunidade de progressão de carreira, oportunidade de adquirir conhecimento para os colaboradores que estavam internos. E aí por exemplo, que a gente fez essa especialização, a gente olhou para dentro de casa, abrimos um processo dentro para as pessoas que tinham interesse, e aí a gente falou, poxa, a gente chegou eu acho que tinha perto de 40, eu não me recordo o número exato agora, 40 pessoas, poxa, a gente consegue construir isso até 70, vamos abrir para o mercado? Então a gente fez algo híbrido, que funcionou também como um balizador de competências, porque a partir do momento em que a gente tem metade de uma academia pessoas de mercado e outra metade de pessoas internas, a gente conseguiu nivelar, entender as diferenças de nível e de conhecimento, e funcionou como um nivelamento mesmo de conceitos, um nivelamento de... E quem estava mais? Quem estava de fora ou de dentro O de da empresa? dentro, o pessoal de dentro do cliente ficou super surpreso, isso elevou também a Eles estavam muito estima mais bem deles. preparados? Eles achavam que eles não estavam tão preparados quanto Legal. o mercado estava, isso foi muito legal. Então, eu acho que é você ter um entendimento mesmo para onde a empresa tá caminhando, aonde ela, né, qual que é o planejamento dela, para assim fazer uma análise da força de trabalho, da organização, como é que ela tá, quais são as dificuldades, os desafios que ela tem de contratação por cluster, assim, por times, né? E aí, como que a gente consegue fazer isso, esse soft landing, né? Eu gosto disso, de soft landing, porque não é para a gente trazer, não, é construir da onde o profissional está e a gente constrói esse caminho de uma forma que faça sentido. Muito legal, e ver que vocês pensaram fora da caixa, né? Juntando o mercado com o time de dentro e o cliente aceitou bem? Foi uma ideia de vocês? Como é que foi isso? Não, aceitou super bem. Porque vocês fizeram um programa em que vocês buscaram pessoas, independentemente se eles iam trabalhar na empresa ou não, é isso? Independentemente, com segundas intenções. Lógico, né? Fazer o hunting ali com quem tivesse perfil. Assim, lógico, e é um case de marca empregadora. Você fala de proposta de valor, por exemplo, uma empresa, né, que se posiciona dessa maneira perante ao mercado, também tinha muitas pessoas que não conheciam a empresa. E nos nossos programas a gente procura envolver o cliente. Então, isso é bacana porque a gente traz da cultura de aprendizagem para os líderes e gestores internos, mostra como que dá para fazer, né? Então, mostra isso. Mas também a gente aproxima os mundos, né? Então, inclusive, eu acho que falar de tendência, o recrutamento muito mais conversacional, as tecnologias conversacionais hoje têm avançado bastante, que é você desenvolver relacionamento com um pool de potenciais candidatos, por exemplo. Então, nisso a gente cria um pool de talentos, de potenciais que têm interesse em temas específicos, e a gente consegue também, ao longo da capacitação, acompanhar o tracking todo de desenvolvimento, de performance, engajamento por trás. A gente fica monitorando tudo isso. De uma forma leve, de uma forma super da maneira com que a gente acredita que a aprendizagem deve ser, porque a gente valoriza muito o aprender, né? O ambiente que a pessoa está aprendendo. Então, não tem nada disso de
chamada, de nada disso. É fazer a pessoa realmente trabalhar isso de forma autodirigida, mas trazendo a nossa responsa ali, né? Então foi Verdade. bacana. E quais dicas você daria para quem está nos assistindo ou nos ouvindo, para que eles possam desenvolver mais talentos nessa nova economia? Tem alguma dica? Esteja atento às tendências e como que essas tendências, essas novas tecnologias se aplicam, né, no dia a dia do negócio, né? A partir disso você entende a sua força de trabalho, faz um mapeamento, quem que nós temos na organização, aonde que a gente quer chegar, entender esse gap, né? Esse gap é muito importante ter esse entendimento e eu acho que desenhar um pouco de trás para frente, eu acho que torna esses processos mais efetivos, mais eficazes. Você conversa mais com a área de negócio, então o que antes era intangível, ele fica mais tangível. E o que, né, facilita aí também o patrocínio, né, assim, da alta gestão, da alta liderança. E procure sempre ter esse mantra aí da aprendizagem mesmo, você aprofundar, né, sobre o que é aprender, né? Aprender. Hoje, nos nossos programas, a gente dedica tempo só para aprender a aprender. Como é que você aprende a aprender? Como é que você aprende a reaprender? Né? Como é que você faz esse reset para você receber o novo, né? Para você receber o que está por vir, muitas vezes, que não está na realidade que as pessoas enxergam, mas que às vezes elas podem vir de uma maneira... chegar no negócio de uma maneira inesperada e às vezes na força a pessoa não vai conseguir. Né? Entendi. Sensacional, muitos insights interessantes. O papo tá maravilhoso e agora a gente chega no momento T&D, que é o Toma e Devolve. Ai. Eu vou falar umas palavras, você complementa e depois dá o recadinho final e como as pessoas te encontram. Pode ser? Pode. Tecnologia. Escala. Treinar. Desenvolver. Transformação. Impacto, mudança. Desafio. Oportunidade. Propósito. Nossa missão. Desejo. Desejar. Querer, enfim. Legal. Acho que espontâneo. Legal. E como é que as pessoas te encontram? Bom, as pessoas me encontram, estou no LinkedIn, Juliana Fiuza, tá? Na Mestra, com 2 T's. E meu e-mail, ju@mestra.com. Podem me chamar aqui. Sem BR. Vai ser um prazer, sem BR. É isso aí, muito bom. E recadinho final, alguma dica para quem está nos assistindo aqui, nos ouvindo? Recadinho final, foquem na cultura de aprendizagem, né? Como melhor promover cada vez mais essa cultura do aprender. E eu falo isso fora do âmbito profissional, fora do âmbito, mas no âmbito pessoal também. A gente está aprendendo a todo momento. Vamos ressignificar isso daí, porque só a partir do só sei que não sei que você já está sabendo muita coisa. Então, se a gente chegar todo mundo nesse nível, acho que a gente caminha de uma forma mais suave e a gente consegue uma colaboração de todos para os objetivos pessoais e profissionais. Muito bom. Isso aí. Obrigado, Ju. Valeu pelo papo. Obrigada a você. Incrível, muito bom refletir com a visão não só de desenvolvimento, mas de aquisição, né, de atração, de quem seleciona, porque são desafios importantes. Então, aproximar também a área de desenvolvimento, não só para treinar as pessoas depois que entram, mas antes, muitas vezes, serem contratados. Bem legal, bem interessante. Legal. E envolver a comunidade e tudo mais. Então, obrigado. Obrigada. Valeu, espero encontrá-lo em outro episódio. E você que está nos assistindo, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se você está nos escutando pelo Spotify ou por qualquer outra ferramenta de comunicação, nos siga, porque semanalmente a gente compartilha um episódio com pessoas incríveis, pessoas que transformam, impactam, desenvolvem o país e o mundo. E foi muito legal hoje estar aqui com a Ju. Obrigado. Obrigada. E até a próxima. Valeu, um grande abraço.